Que bom ter você por aqui. Nós estamos chegando para mais uma lição Betel, é escola bíblica dominical. Vem se você gosta de escola bíblica. Eu quero pedir a Deus que Deus possa estar te usando tremendamente. Eu espero que esteja tudo bem com você. Não sei que horas que você estará assistindo esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô glória, vamos lá, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus é o nosso tema e é a última lição desta revista, deste trimestre, falando a respeito do livro de Gênesis, que é aí a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus é o tema, a verdade aplicada, um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. E o texto áureo, o texto áureo é: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. Gênesis 50, 20. Se você não for inscrito aí, eu peço, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu like, o seu dislike, comenta, critica, dê sugestão, acrescente e compartilhe esse vídeo, ok? Seja a bênção de Deus para a vida de mais uma pessoa. Vamos lá. Gênesis 48, versos 11, 12, 13 e 14 são os textos de referência, e os objetivos dessa lição é mostrar que Deus tem controle de todas as coisas, tudo está na mão, no controle de Deus, e ensinar que precisamos ver Deus em nossa dor e falar que Deus tem sempre coisas melhores para nós. Vou te dar um conselho: se você tiver com o seu tempo muito corrido para assistir esse vídeo, coloca aí no modelo velocidade, tem 1,25, 25, 1,50, 1,75, que vai reduzir o tempo de você ver e você pode assistir mais de uma vez. Não deixe de se inscrever aí, hein? Vamos lá. Deus revela o que está para fazer, é o tópico 1, mas a introdução diz que veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotado pelos discípulos de Cristo diante das adversidades favoráveis. É verdade, José é um padrão de vida baseado, inclusive aqui, Mateus capítulo 5, famoso sermão do monte, da montanha, das beatitudes, das bem-aventuranças. Capítulo 5, versículos 43 e 45. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? 43. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vê a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendeis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Porque se amardes os que vos amam, Jesus está falando que amar quem te ama é fácil. É preciso e se faz necessário amar quem não nos ama. Mateus capítulo 5, versos 43 ao 45. Vamos lá, Deus revela o que está para fazer. O tópico 1 diz: em sua soberania e como parte do seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que estava para acontecer e capacitou José para interpretar os sonhos. Bom, então Deus dá um sonho a Faraó a respeito de uma grande escassez que ia vir. Todavia, ninguém sabia como interpretar o sonho. Então, é a vez de Deus tirar de novo José
de uma situação de humilhação, onde ele está exercendo muito bem, diga-se de passagem, e trazer José novamente para o palco. Deus é assim, ele te tira do palco, ele te coloca no palco, ele sabe o momento que você precisa ser retirado do palco e o momento que você precisa retornar para o palco mais maduro, mais humilde, com melhor domínio de si, para que sempre o nome dele seja glorificado. Então, os sonhos de Faraó é o que nós vamos ler, tópico 1, subtópico 1. Os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre o futuro breve. E Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer. Gênesis 41, 28. Mas isso não sem seu pequeno servo que se encontra em sua masmorra. José está lá preso. Que ironia do destino. Não. Que propósito de Deus estabelecido na vida de José. O homem mais poderoso do mundo, depender do destino de seu reino e da sabedoria, piedade e boa vontade de um dos seus prisioneiros que está lá esquecido. É assim mesmo que acontece. Quando tu tem um chamado e as forças das circunstâncias ou algum invejoso faz com que você vai parar na masmorra no tempo hábil, sem que você faça força nenhuma, o poder do chamado de Deus vai trazer você novamente para tona, vai fazer você flutuar novamente, porque Deus permite até que te joguem num poço, mas jamais Ele irá permitir que coloquem a tampa nesse poço. Você uma hora sai dele, dá a volta por cima e Deus te usa poderosamente. Então, quando o faraó sonha os seus sonhos, com 7 anos de abundância e 7 anos de extremidade, de fome, com muita força, José não apenas recebeu de Deus a palavra do conhecimento e discerniu a revelação, como ele também foi dada a ele uma palavra de sabedoria. Então Deus dá a interpretação a José e ele também traz a solução, ele dá um conselho para Faraó, como Faraó poderia vivenciar e passar por aquele momento. Vamos para a hora, porque nós aqui, como eu sempre digo, nós não somos uma aula no sentido literal do texto. Aqui a gente faz um resumão para poder te auxiliar e somar com aquilo que você tem aí nas suas mãos, aquilo que o Senhor já te deu. Vamos lá, José posto sobre toda a terra do Egito. O tópico 1, subtópico 2, diz: a presença e a participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimentos do Egito, no Egito, incluindo a família de José. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus, estava dando tudo certo. Deus é poderoso para pegar os nossos momentos difíceis, ruins, e transformá-los em potenciais nas suas mãos. Tu está passando por um momento difícil, meu irmão? Fica tranquilo que se você estiver no centro da vontade de Deus, eles virão mesmo, porque Deus irá te forjar, te preparar, te lapidar, porque se você for capaz de exercer algo pequeno com excelência, com certeza Deus colocará coisas grandes nas suas mãos. José, quando ele estava preso, ele exerceu na prisão, preso com excelência, o comando da guarda que foi lhe entregue em suas mãos. É claro que se ele exerce lá preso algo com excelência, ele vai exercer algo maior também com excelência, porque se você sabe cuidar das pequenas coisas com maestria, as coisas maiores chegarão na sua mão pelo poder da excelência que você tem de fazer as coisas pequenas, até sendo prejudicado como estava sendo
José. A vida é assim, tem sempre alguém que está querendo tirar de nós aquilo que Deus nos deu. Vamos lá, o propósito providencial de Deus. O 1.3, tópico 1, subtópico 3, diz que José deveria ser um homem amargurado com a vida, por olhar para trás e ver tudo o que teve de passar para chegar aonde chegou. Mas a resposta de José mostra como ele entendeu que sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. Saber o propósito do seu chamado, isso é importantíssimo. E fazer as coisas sempre com uma motivação certa. Isso também é importante a gente entender. Então, mas a resposta de José mostra como ele entendeu que sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. José não nega a responsabilidade cruel dos seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e conduz tudo em sua vida. José guarda mágoas dos seus irmãos de jeito nenhum. Ele sabia o quanto o grau de males, como havia lhe afetado os males causados pelos seus irmãos, mas aqui dentro José estava curado para poder ajudar os seus irmãos na hora que ele mais precisou. Isso a gente chama de grandeza, É um homem com pureza de propósito. Ele faz as coisas com sentimento correto, é aquilo que a gente chama de ortopatia, o sentimento correto de fazer as coisas, sem querer se completar com a desgraça alheia. A gente lembra muito de Davi, porque Davi, quando era perseguido por Saul, após a morte de Saul, Davi chora amargamente a morte daquele que o perseguia. Então a gente percebe a grandeza de algumas pessoas que nos é dado na Bíblia, nos deixado na Bíblia, como exemplo para que nós possamos segui-lo. Isso é grandeza de alma. Vamos lá. O 2, vivendo segundo os planos de Deus. Tópico 2. A forma como José lidou com suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento, e crer nisso faz toda a diferença. Preservação do povo da aliança. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos com eles. Por isso este povo não pode extinguir-se. Isso faz entender que tudo o que lhe aconteceu era Deus em sua sabedoria fazendo o que precisava para um projeto maior. Então, na verdade, a preservação da alimentação, Deus usando José como um dos maiores administradores. E é bom a gente ter em mente que aqui José, como talvez o maior administrador do Egito, ele supriu a necessidade do Egito e supriu a necessidade de todos os quantos foram até o Egito. A gestão de José no sentido da dispensa do faraó foi algo magnânimo, foi algo de muita excelência. Ele soube gerir aquela situação. Além dele saber gerir pessoas que estavam ali comandando, ele também soube gerir os mantimentos para que fossem repartidos, vendidos. O Egito lucrou com tudo isso e ele foi mais uma vez honrado por Deus no meio do faraó, de um presidiário a um administrador de excelência no Egito. As coisas funcionam bem quando as peças se encaixam. As coisas funcionam bem quando as peças são colocadas, cada uma
no seu lugar certo e cada um no seu quadrado faz as coisas funcionarem com excelência para a glória de Deus. Vamos lá. O 2.2 diz, o tópico 2, subtópico 2, exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito. O livro de Salmos, o salmista diz, Salmo 75, nem do Oriente, nem do Ocidente vem a exaltação. Mas Deus é o justo juiz. A um ele abate e a outra ele exalta. Deus tem um momento de abater e um momento de exaltar. Ele é o justo juiz. A exaltação não vem dos homens, não vem do Oriente, não vem do Ocidente, não vem de A, não vem de B, não vem de C, vem do Senhor e vem no tempo certo. Então, no tempo certo, Deus traz José para a cena novamente e faz José entrar na história como o maior tipo de Jesus Cristo, com todas as circunstâncias e com todas as referências desse homem. Ele constitui-se o maior tipo de Cristo na tipologia bíblica. Então Deus, no seu propósito soberano, estabelece a norma para que tudo se preserve e usa apenas um homem. Porque Deus é assim. Quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, quanto maior for o chamado na sua vida, Deus vai ter que te amassar. Deus, ele não alivia todos os golpes que nós vamos receber. Graças a Deus por isso, porque sem eles não amadureceríamos. São os golpes que nos amadurecem e que fazem com que a gente saiba lidar com determinadas situações. Vamos ao 2.3. O príncipe abençoando o rei. Jacó havia sofrido luto por José, mas assim como Abraão teve Isaque de volta pela intervenção de Deus, Jacó pôde rever seu filho ressurreto. E nesta alveceira notícia, ele também reviveu. Era plano de Deus que Jacó fosse ao Egito com sua família. E aí o que acontece? José faz toda aquela história, pergunta do seu irmão mais novo, e eles colocam seu irmão mais novo dizendo que está com seu pai. Ele manda levar o seu irmão mais novo quando eles voltassem. Eles levaram o seu irmão mais novo, que era o Benjamim, e filho de Raquel, né? Os dois ali de Raquel, José e Benjamim. E o que acontece? Jacó, José, quando os irmãos chegam no Egito com Benjamim, ele retém Benjamim e pede agora para levar o pai. E a história vai toda se desvendando, e ele fala, traz, o pai ainda é vivo, então ele pede para levar também o pai para o Egito. É a história que segue no seu contexto. Então é importante a gente entender que o plano de Deus não pode ser frustrado, não pode ser impedido, ele irá se cumprir, porque é um plano incondicional. Dentro desse contexto aqui tem planos de Deus que eles são condicionais, eles são impostos condições, mas esse plano aqui seria um plano incondicional de Deus. Então o que faz? Deus não apenas havia exaltado José no Egito diante de Faraó, mas o próprio Israel, abençoando o grande monarca, por meio de um camponês insignificante para os homens, mas para Deus, Jacó era verdadeiro príncipe. O seu príncipe, podemos não ser nada para os homens aqui na terra, mas pode ter certeza que Deus sabe quem somos para Ele. Vamos lá. E aí nós temos aqui o 3. O 3 diz, quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Os últimos capítulos de Gênesis mostram que
uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós. Fica tranquilo, meu irmão, a sua momentânea tribulação trará para você um peso de glória. Fica em paz, aguenta firme aí essa luta, esses golpes que Deus e que a vida lhe apresenta. Abençoando o menor. É importante a gente entender a palavra também, a expressão abençoando, porque a ação dos pais sobre os filhos, abençoando-os, é uma coisa muito importante, muito relevante. Então, se você tem filho, não amaldiçoe seu filho, não lhe lance uma palavra de maldição, não lhe lance uma palavra aonde você vai afetar o emocional dessa criança e de repente ela vai carregar isso para o resto da sua vida. Abençoe o seu filho, projete a vida do seu filho, o desenvolvimento do seu filho como um projeto de bênção. Use sempre palavras abençoadoras, use sempre palavras de ânimo, de estímulo, palavras que eleve o ânimo, a moral, o emocional dessa criança. Isso aí é um conceito divino. Abençoa o seu filho. Você, a sua boca, a sua vida deve ser um instrumento de bênção e não de maldição para o seu filho. Vamos lá, abençoando o menor. É importante a gente entender isso aqui também. O 3:1 diz: os israelitas prosperam no Egito, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito, e sim na terra de Canaã. É o pedido que Jacó faz. Então vamos lá, numa caverna, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito, e sim na terra de Canaã, numa caverna em Macpela, onde estavam sepultados Abraão e Isaque, com suas respectivas mulheres. Mas antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos, os 2 filhos de José nascidos no Egito, Manassés e Efraim. O mais velho, à direita de Jacó para uma bênção maior, e o mais novo à esquerda para uma bênção inferior. Aí nós temos Gênesis 48, o verso que está aí, o do 10 ao 13, diz assim, ó. 48, 10 ao 13. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem, pois José pôs fê-lo chegar a ele, e beijou e o abençoou, e o abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, a Efraim, a sua mão direita, e a esquerda de Israel, e a Manassés, a sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. O que acontece? Ele vai lá e coloca Manassés aqui e Efraim aqui. Jacó, ele tinha perdido a vista, mas não a sensibilidade espiritual. O que Jacó faz? Leva a sua mão direita sobre Efraim e a sua esquerda sobre Manassés. Qual é o significado disso culturalmente em Israel? Bom, a mão direita tem prioridade. É a mão do juramento, considerado o órgão da força. Quando os 2 irmãos são abençoados simultaneamente, é comum que o primogênito seja abençoado com a mão direita, devido à posição mais privilegiada. Mas Jacó traz algo totalmente inesperado ao trocar as mãos. Ele vira pelo avesso todos os cuidados
os cuidadosos preparativos de José, e ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Dessa forma, Jacó determina logo de início que o mais novo terá a preferência. Então, colocar a mão direita, que era considerada a mão da prioridade, a mão do juramento, o órgão de força, ou seja, quem tenha o maior privilégio e a prioridade em tudo. Então eu estou usando aqui o livro de Belmer, Gênesis volume 2, se você tiver aí pode utilizar, que você vai pegar mais riqueza de detalhe de tudo isso que eu estou falando aqui. E é por isso que ele troca a mão. A direita fala de uma honra maior, fala de um lugar de honra. Por isso a gente encontra muito falando a direita na Bíblia. Outro ponto importante que eu quero usar aqui, até para quebrar um pouquinho dessa teologia neopentecostal que tem tomado conta das nossas igrejas, é que o neopentecostal vai dizer que Jacó usa um meio de profetizar a bênção para o seu filho, vai dizer que Jacó ele profetizou para os seus filhos, mas a Bíblia em si vai dizer o seguinte, o 48:15 diz assim, e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. 20, verso 20 do 48. E assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante de Manassés. E se a gente for seguindo o texto de Gênesis, no capítulo 49, que vai falando sobre as bênçãos de Jacó, nós vamos entender que Jacó ele está proferindo uma palavra de bênção para os seus filhos sob a direção de Deus. O que quebra mais uma vez aquilo que eu sempre bato aqui, a tal da frase mágica neopentecostal: levanta a mão, eu vou profetizar para a sua vida. Ele está declarando bênçãos diante de uma direção de Deus para a vida dos seus filhos. Então vamos ter muito cuidado com essas ideologias e que elas sejam retiradas do nosso vocabulário. Vamos lá. Jacó abençoa seus netos e Deus está atento a cada um. Olha a hora, olha a hora. Vamos lá. Nas bênçãos que declara sobre os seus netos, Jacó os inclui nas bênçãos de Abraão e Isaque. José não concorda nem gosta desse desfecho, mas dar a proeminência a Efraim não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. A gente lê lá Gênesis 48, 19, 20, diz assim: mas seu pai recua. Cadê? Vamos volta, rebobina tudo. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim. Glória a Deus. Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Vamos aqui para a gente fechar isso aqui. Então Deus tem esse propósito e caminho para exaltar o seu nome de forma grande, usando pessoas pequenas. Um homem separado e preservado para ser um canal de bênção. Gênesis 50, 20 é uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento. Para preservar um grande povo, Deus preparou José de sua terra, Deus separou José de sua terra e família. Permitiu que José, rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso e esquecido, tal realidade nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nesta terra, sem anular a culpa dos que trouxeram o sofrimento de Jesus
O Novo Testamento ensina que o próprio Deus o levou ao sofrimento, à cruz e à morte. E isso para salvar um grande povo. Ô glória! Que fechamento com chave de ouro. Jesus, Deus, deu sofrimentos ao seu Filho e o exaltou sobremaneira para salvar e livrar um grande povo também. Que coisa linda. Então nós vamos chegando aqui, mas isso aqui é um homem separado e preservado para ser um canal de bênção. Que Deus transforme as nossas vidas em canais de bênçãos para as nações, para os povos que estão precisando. Que Deus, que o Espírito Santo nos traga essa determinação do céu. Vamos concluindo a narrativa de Gênesis a partir da história dos primeiros seres humanos até José nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino no processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. Bem, então nós estamos aqui encerrando esse trimestre para a glória de Deus e eu peço ao Espírito Santo que Ele te ilumine, que Ele te conduza ao caminho certo para que você tenha a palavra certa, que os seus lábios sejam lábios usados, ungidos pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus com intrepidez e com ousadia e que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra que é a espada de dois gumes dentro de cada um dos seus alunos. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fica com Deus e boa aula e vamos para o novo trimestre.